Eu fui professor muitos anos. Na verdade, eu acredito que eu fui professor a vida toda. Sempre gostei de mostrar, de ensinar, de compartilhar. E desde o princípio eu notei que ensinar errado é a pior coisa que você faz. É a pior coisa que se faz. Porque a pessoa cria dentro dela uma crença, a pessoa cultiva, alimenta isso, reforça, soma-se a isso o famoso viés de confirmação, né, que faz você buscar coisas que reforcem aquilo que você acredita. E quando você descobre que aquilo ali não é correto, não é verdadeiro, não é, sobrevém a frustração, sobrevém a raiva, a revolta e assim por diante. Então, ensinar errado é péssimo, é péssimo. E nós temos um exemplo, infelizmente, faz parte, né? Infelizmente sou eu aqui não concordando com a coisa, mas tudo bem, vai de leve, vai de leve. Uma corrente imensa que envolve todo o meio holístico, místico, esotérico, esquizotérico, que envolve, infelizmente, grandes seres, grandes mentes, que utilizam este recurso para exemplificar, para mostrar, para ensinar. Né? Eu estou falando então do título do vídeo. O eu falso, o eu mentiroso, o eu enganador, o eu medíocre, o euzinho, o eu descartável, o eu que não tem muita utilidade, o eu menor, o eu pequeno, o eu mínimo, contador de histórias, o mentiroso, já foi mentiroso, tudo isso aí. Né? Que é isso aqui, ó, que é essa personalidade que nós desenvolvemos, né? Que se refere a isso, essa personalidade. Self, com S minúsculo. É isso. E essa ideia se propaga entre religiões, entre filosofias, entre grandes seres, infelizmente. Sendo que em algumas abordagens, é uma maneira errada de ensinar, mas que depois ela é corrigida. Mas aí eu não gosto, porque eu acho que ensinar errado não vale a pena. É melhor você não ensinar quando a pessoa não está preparada, quando a pessoa não está pronta para aquilo, do que ensinar errado. Eu prefiro assim, né? Ser bem direto, bem claro. Olha, você não vai compreender isso aqui agora. Primeiro estuda isso, 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 e depois a gente conversa sobre aquilo. O melhor caso. Simples, direto, sem preconceito, sem discriminação, sem nada. A gente tem que reconhecer, né? Faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento, faz parte do despertar, você reconhecer as suas limitações. E tanto existem que muitos mestres simplesmente quicam seus discípulos, seus alunos, seus gafanhotos, porque eles não estão prontos ainda para ensinamento. Então eles mandam eles de volta para o mundo, para a vida, para a sociedade, para as culturas, e depois de alguns anos eles voltam e o mestre vai avaliar se eles estão prontos para seguir. Né? Os ocidentais não gostam muito disso, os ocidentais, eu pago. Os bons mestres não se vendem. Né? Essa ideia de eu falso, ela vem contraposta com a ideia de que há um eu verdadeiro, que há um eu real, que há um eu poderoso, que há um eu transcendente, que há um eu divino, que há um eu iluminado, que há um eu que vale a pena, que há um eu que é bom,
que é o cara. E que nós temos que chegar nele. Muito semelhante, unhas sujas, jardim limpo. Aqui em casa é assim, unhas sujas, jardim limpo, não tem jeito. O contrário às vezes acontece. Algumas religiões vendem isso, né? É o Alhures. Você sabe o que é Alhures? Vai no Google, dá um Google no Alhures para você ver o que é Alhures. É aquele cantinho no céu, é aquele espacinho lá na terra pura do Buda, aquela casinha aconchegante no nosso lar, o paraíso, sempre lá. Sempre adiante, sempre longe de você. Você tem que fazer com quem? Detalhe muito importante. Com quem? Quem que tem que fazer? O falso, né? O mentiroso, o enganador. Mente. Você já ouviu isso, né? A mente mente. Você já ouviu isso. Então, é esse euzinho ridículo que tem que fazer algo para chegar naquele eu real. Verdadeiro, fantástico, maravilhoso. E quando chegar lá naquele eu real, esse euzinho vai ser dissolvido, vai ser quicado, vai ser empurrado, vai ser destruído, demolido, queimado, porque ele já não serve mais, porque ele não tem utilidade. Contrassenso básico, contrassenso primário. Você tem uma coisa inútil, ruim, chata, pequena, mas é essa coisa que te leva para a verdade. E ao chegar na verdade, ele não serve para mais nada. Contrassenso básico. Todos os que estão afirmando algo sobre esse eu falso, mentiroso, blá, 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 estão partindo de uma premissa errada, estão começando a jornada errada. Né? Porque como que esse eu, que você tanto despreza, que você tanto desconsidera, de quem você tem tanto nojo, vai conseguir levar você à transcendência? Como? Muito básico, né? Muito básico. Eu me pergunto, será que essas pessoas não percebem isso? Esse contrassenso? Será que não notam isso? Né? Estranho. Muito estranho. Segundinho. Voltamos. Bem, então o fato é esse. Nós temos um eu desprezível, inútil, ruim, péssimo, nojento. Né? E isso é ensinado para a gente. Isso é mostrado. Ele é pecador. Ele nasce do pecado. Ele nasce sujo. Ele nasce devendo, porque ele tem karma de outra vida. Ele nasce devendo. Morre devendo muito mais ainda. Em geral, ninguém sai daqui bem. A maioria entra devendo e sai com a dívida maior ainda. E aí isso, né, vira um... Isso é péssimo. Porque esse eu é você. Esse eu inútil é você, é a sua personalidade. Não é algo fora de você. Como se você dentro de você tivesse algo divino maravilhoso e junto com você, coabitando esse corpo, houvesse um euzinho ruim que tem que ser descartado. A mesma coisa. As pessoas estão falando da personalidade. Corpo físico, corpo vital, corpo emocional e corpo mental inferior. É isso a personalidade. E isso é ruim, mas isso é você. Então nós somos ensinados a desprezar a nós mesmos. Que contrassenso, que contraditório. Você vê isso numa religião, você vê isso numa filosofia, você vê isso num suposto grande mestre ensinar isso para você. Que você é falso, que você é ridículo, que você não merece. Quem merece é o eu real, é o eu verdadeiro, é ele que tem tudo. E ele está alhures, ele está lá, ele está no amanhã, ele está no porvir, que nunca chega. Que nunca chega. Poucos seres no planeta chegaram. Pouquíssimos. Frente aos 8 bilhões atualmente, pouquíssimos.
Então, nós somos ensinados de uma maneira contraditória, de uma maneira que nós nos sabotamos. Porque nós criamos esse nojo com relação a nós mesmos, essa implicância com relação a nós mesmos, e nós precisamos usar esse nós mesmos para avançar. É autossabotagem, a mais pura, simples e cristalina autossabotagem. E por mais que você invista, por mais que você faça, por mais que você procure, por mais que você busque, por mais que você trabalhe, você está se sabotando, se sabotando, se sabotando o tempo todo. Porque você não gosta desse euzinho. Porque esse euzinho não merece. Porque esse euzinho não é nada. E ninguém para pensar, mas como é que esse euzinho vira aquele eu maior lá em Alhures? Como é que ele se transforma naquilo? Como é que esse barro sujo, nojento vira aquela coisa resplandecente, linda? Não, isso aqui tem que ser descartado, isso aqui tem que ser jogado no lixo, para que aquilo lá venha, para que aquilo lá brilhe, para que aquilo lá exista. Coisa louca isso, né? Coisa muito louca. Tem algumas coisas contraditórias, né, nos ensinamentos que a gente encontra por aí, que não tem como a gente entender, e a gente consegue observar o resultado e perceber que a maioria se perde. É essa personalidade, esse ego, essa mente que é tão maltratada que ela acaba se perdendo, ela não consegue. Ela tenta se jogar para o divino, mas ao mesmo tempo ela sabe que eu não sou merecedor, eu não tenho, eu não posso, não devo. E ela se retrai. Não é um movimento alinhado, não é um movimento coerente. É um movimento contraditório, de conflito, de desgaste interno, de gasto de energia. Porque eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Eu fiz muitas coisas ruins na vida. Mas as coisas boas que você fez? Eu fiz umas coisinhas boas. Mas cadê as coisas boas que você fez? Você fez coisas boas e você fez coisas ruins. Talvez umas predominem sobre a outra. Às vezes é pontual, nesse momento está mais ruim, nesse momento está mais bom, e assim por diante. Mas somos nós estamos em desenvolvimento, nós estamos experimentando tudo. Tem uma única filosofia, uma única doutrina que foge disso. Mas infelizmente ela foi desvirtuada, enlameada, ela foi sabotada, ela foi destruída. Chama-se Tantra Saiva não dual. Não dual. Porque é a única corrente filosófica que eu encontrei que acolhe tudo do ser. Ela é tão abrangente, ela é tão ampla, ela é tão acolhedora que sexo faz parte desse serzinho e está incluído lá. Mas achincalharam com tudo. Falar em tantra é falar em sexo grupal, é falar em sexo de orgia, é falar em massagem tântrica, é falar em terapia tântrica, é falar em terapia de sexo e blá. Tudo muito importante. Mas não é o Tantra. É tão estranho que ninguém conheça o Tantra. E muito menos o Tantra não dual. Porque algumas vertentes do Tantra são duais. Né? E dentro dessa questão de dualidade, sim, nós temos o eu bom, maravilhoso, aquele funcionário do mês lá. Nós temos o calhorta, o nojento, o desprezível, o ignóbil, euzinho pequeno aqui. Os nossos olhos são só para aquele lá. Mas os olhos de quem? É o euzinho que está olhando lá para cima. Mas ele sabe que ele nunca vai chegar lá. Aquilo lá é a perfeição. Está em Alhures.
Então, o Tantra, Saiva não dual, está morrendo, está se perdendo. Esse Tantra Saiva não dual. Eu tinha uma imagem aqui que ilustra um pouco isso, não sei se eu vou achar ela a tempo. Porque não é interessante, né? Ensinar corretamente não é legal, não é bom. Não achei. Não é legal ensinar bem, correto. Ensinar você a valorizar o que você é, a aceitar seus erros e seus acertos. Não desenvolver essa mentalidade tão negativa de que só olha para o negativo, que só olha para a coisa ruim, que só olha para o que foi mal feito. Não só desenvolver essa mentalidade de autoajuda distorcida que só tem que pensar no positivo, só tem que pensar no positivo, só tem que pensar no positivo. Ninguém ensina. E se ninguém ensina, ninguém aprende. E os poucos felizardos que chegam numa filosofia dessas, que é cada vez mais raro, esses conseguem crescer. Esses conseguem acolher esse euzinho aqui. E entender que ele é importante. Que esse eu mentiroso, que esse eu enganador aqui, que esse eu falso, ele é muito importante. Porque ele é um dos veículos que conduz você na jornada. Ele é você na jornada. Se ele vai chegar à divindade ou não, se ele vai se transmutar no eu superior ou não, é irrelevante. A jornada é importante. O aprendizado é importante. Mas, como que vamos fazer isso, né? Com desprezo, não. Com esse olhar, né? Embasando em algumas doutrinas e filosofias que embasam em argumentos e provam por A mais B que esse eu aqui não é real, que esse eu aqui não existe. Esse eu aqui não serve para nada. O importante é quem está ali, eles. Eles sim. Eles sim. Então nós introjetamos essa visão, nós nos condicionamos com isso. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos numa coisa errada, equivocada, que nos sabota, que nos prejudica, que não serve para nada. Poxa, Luiz, tu está ofendendo grandes mestres. Estou. Não vou citar nomes. Nem sobre tortura. Estou. Temos grandes mestres, grandes mentes por aí, falando exatamente isso, que esse eu é falso, que esse eu não existe, que esse eu não serve para nada. Estranhamente, somos 8 bilhões de coisas que não servem para nada. E o universo, a natureza, o cosmos, ele é fantástico. Todas as coisas são importantes. Todas as coisas têm a sua utilidade. Nada é descartável. Nada é jogado fora. Nada é deletado. A mente humana é que distorce isso tudo. Que cria visões parciais e que se sabota. Que se hipnotiza. Se auto-hipnotiza. É o que a gente vê. 8 bilhões de seres inúteis perpetuando a inutilidade. Que contrassenso, né? Que contrassenso. Precisamos pensar um pouco mais nisso, precisamos ponderar para ver o quanto essas ideias batem em nós, o quanto essas ideias estão dentro da gente, o quanto nós estamos condicionados a sempre pensar que em Alhures é que é bom, em Alhures é que vai dar certo, em Alhures é que eu vou ser feliz, é em Alhures que eu vou ser amigo do rei. Não, amigo do rei é você em Passagar. Não é Alhures. Desculpe. Isso é péssimo. Quanto mais tempo a gente ficar nessa autossabotagem,
mais tempo a gente fica nesse conflito, nesse gasto de energia. E, como dizem, né? A vaca vai pro brejo. Vai. Se alinhe. Até a próxima.